Sim, temos um novo filme, uma nova versão de Emanuele. Lucas, que Emanuele? Para com isso, que eu sei que você sabe. Eu sei o que você fez na Band no passado, tá? E Emanuele ganhou um novo filme, um filme moderno, uma releitura do clássico no final do ano passado, e essa nova versão chega recentemente agora nos cinemas aqui no Brasil. Mas e aí? Será que é um bom filme? Como que tá a sensualidade? Como que tá a saliência dessa nova versão? E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje, para a gente falar sobre a nova versão de Emanuele, eu vou falar a minha perspectiva aqui sobre essa nova versão, esse reboot que estão tentando fazer nessa franquia aí lendária que muita gente já assistiu. Essa franquia de filmes é baseada inclusive em um romance antigaço de 1967 de mesmo nome, escrito pela Emanuele Assan. E aí, em 1974, a gente teve um filme clássico, uma produção que marcou as soft safadezas aí do cinema, e depois tiveram vários outros filmes, várias outras versões, e tal qual Jason teve a versão dele lá no espaço, no Jason X, a Emanuele também teve a versão dela no espaço. Corta para 2024, 2025, a diretora francesa Audrey Diwan faz a sua nova versão, a sua visão, uma perspectiva mais pelo ponto feminino mesmo. E claro, uma revitalização, porque a gente tá falando de uma obra lá, o primeiro filme, de 74, a gente tá falando de um negócio 50 anos depois. E aqui, Emanuele é uma moça charmosa, uma moça misteriosa, uma moça talvez não tão satisfeita pelos prazeres que ela tá tendo na hora do vamos ver, sabe? Inclusive já na primeira cena, num avião, a gente vê todo um mistério, todo um lance ali com um cara, com um desconhecido, inclusive no banheiro desse avião. Mas você vê que ela não tá muito contente, que ela não tá muito satisfeita. Emanuele, ela tem um status aí, ela trabalha para uma rede de hotéis chiquérrimos, hotéis 5 estrelas. Ela trabalha diretamente para o dono dessa rede de hotéis. Ela vai lá para Hong Kong, que tem um desses hotéis. Inclusive o hotel ele é gerenciado ali pela personagem da Naomi Watts. Fazia tempo que eu não via alguma coisa com a Naomi Watts. E a Emanuele é que vai checar, e aí, como é que estão as coisas, vai avaliar como que tá a qualidade, o controle de qualidade, que é um negócio ali bem firme, bem chatão. Então ela vai passar alguns dias ali. Nisso, ela vai flertar ali com os hóspedes. Tem um hóspede em específico que ela vai ficar obcecada no cara, porque o cara, digamos assim, ele não cai muito nas artimanhas de Emanuele. Por quê? Por que aquele cara é tão misterioso quanto ela? E aquilo vai corroendo ela ao mesmo tempo que ela tá ali para trabalhar, ela tá ali para fazer o hotel funcionar, ou melhor dizendo, né, achar pelo em ovo. Se bem que eu não sei se essa frase foi muito boa, né, para esse filme aqui, mas para ver se tem algum problema ali no hotel, você me entendeu. A Emanuele aqui é feita pela atriz Noémie Merlan. Eu gosto do mistério que ela traz, com o que ela consegue fazer ali, né, com um certo charme. É uma personagem muito apática, como eu disse, é uma personagem triste. É uma personagem que uma das primeiras falas dela, ela fala, minha boca tá seca. Aí ela pede um negocinho pra passar no lábio ali no avião que ela tá. Eu acho que é isso, é uma personagem seca, e não só essa personagem, mas muitos outros, sabe? É um realismo muito cru, talvez até um pouco realista demais e frio demais. Porém, eu gosto da performance da atriz e da escolha da atriz, porque ela aproxima a gente de uma mulher real, de uma mulher que você veria num hotel ali, 5 estrelas e trabalhando, e esse charme dela também tem essa naturalidade, apesar dos fatores de apatia que eu mencionei. Agora, outras personagens, como a Margot, feita pela Naomi Watts, que trabalha ali no hotel, que é uma das gerentes e tal, que, né, fica ali, e aí, será que ela tá fazendo um bom trabalho? É uma personagem
muito ali deixada ao léu mesmo. Ela não tem muita importância na trama, na verdade eu acho que ela até fica meio perdida ali no balaio. A direção da Audrey Diwan, eu acho que ela capta bem o espaço, sabe? A ambientação. Ela transforma aqueles lugares em lugares que são já lugares bonitos, mas assim, a pouca luz, a iluminação, a coisa meio de sombra, sabe aquela vibe meio noir, assim, meio de suspense, de mistério, essa sensação, esse clima permeia quase que o tempo todo e é até certo ponto agradável de assistir, né? Visualmente o filme é interessante e a direção enfatiza isso na maneira calma, sutil, sensível que ela vai passando ali pelos corredores do hotel e acompanhando aquelas personagens e acompanhando as malemolências, tá? Aí você... Vamos abrir um parênteses, você que tá aqui e pergunta, Lucas, mas e aí? Emanuele, não sei o que, eu quero saber. Bota na mesa aí os argumentos, calma, né? Meu amigo, eu diria a seguinte questão. Esse filme ele é tão tranquilão que talvez, repito, talvez para você ver numa almoção com a família, todo mundo reunido, não vai ser tão prejudicial assim, sabe? Não vai ser, óbvio, claro, tem umas 2 ou 3 ceninhas ali que o negócio dá uma esquentadinha um pouquinho a mais, mas de restante ele passa batido. E talvez isso seja um pouquinho de problema que eu vou falar aqui. Que a diretora, Audrey Diwan, eu vi que ela nem viu o filme original, nem quis ver, ela quis fazer a versão dela, né, deve ter lido o livro, pelo menos, acredito eu, né? Até para ter um embasamento. Vamos lembrar que viu o livro antes, tem história antes, etc, né? Mas eu acho que esse filme ele se distancia demais dessa proposta mais erótica a ponto de valorizar esse vazio dos personagens. E o filme ele fica meio vazio também. Beleza, você tem ali umas discussões, uns diálogos sobre prazer, sobre existência, sobre tristeza, sobre pessoas estarem infelizes por não estarem satisfeitas, mesmo em lugares glamurosos, mesmo em lugares ricos, com posições privilegiadas, etc, etc. Existe aqui e ali esse comentário, por mais que eu te digo que ele seja superficial também. Não acho que seja nada novo ou nada que se aprofunde e seja uma coisa super intensa, não. Então, o que eu quero dizer com isso? O filme ele não fica nem lá e nem cá. Ele tem uma certa ressalva ali, ele pisa em ovos, novamente falando de ovos, mas tudo bem. Ele pisa em ovos para não ser uma coisa muito apelativa, não, vamos fazer uma coisa mais madura, mais séria, mais moderna, né? E ao mesmo tempo ele também parece não executar tão bem essas ideias mais profundas que ele só ameaça discutir, sabe? Então acaba se tornando uma experiência meio bonitinha, mas ordinária demais, ou seja... é bem embalado, tem um bom visual, uma direção competente, lá, boas atrizes, não sei o quê, mas para por aí. Porque, sinceramente, eu acho sim que dá pra você equilibrar melhor esses elementos, fazer um filme mais moderno, pela perspectiva feminina e coisa e tal, e ainda assim ousar um pouco mais, dar alguns passos mais firmes, ao invés de ficar ali... não gostamos de jeito nenhum dos originais, então a gente quer se distanciar a tal modo, né? O problema não é ser diferente, é o que você faz, o que você executa com essa diferença. E se é pra ficar um negócio meio picolé de chuchu, sem muita emoção ali, para aquilo que tá sendo posto, discutido, seja a tristeza, seja o prazer ou a falta dele, né? Eu acho que faltou um pouquinho aqui, tá? Eu dou uma nota 6 pro novo Emanuele. Tá? Como eu disse, ele tem bons aspectos, ele tem até o seu certo charme, seja na protagonista, seja em uma ou outra discussão, um ou outro momento, mas eu acho que o filme ele sofre um pouco sim com esse conflito de identidade no querer ser a Emanuele, mas ainda assim ter uma vergonha ali de ser ela também. Atenção! Aviso de spoiler! A partir de agora, continue por sua conta e risco. Le personnel est précis, efficace
Bem, vamos lá, Emanuele tá ali avaliando o hotel e coisa e tal. De vez em quando ela encontra com a personagem da Margot, que é só Naomi Watts falando oi e tchau ali no filme, talvez pra aparecer em trailer e atrair as pessoas, enfim. E ela fica obcecada pelo Ken Shinohara, que parece até personagem do Street Fighter, do Tekken, sei lá. Que é um cara misterioso também, tal qual a Emanuele, enigmático, né? Ela até joga um charminho pro cara, o cara ele meio que tá dando uma grandíssima cagada, e isso intriga ela. E a Emanuele, até esse certo ponto, ela teve ali umas 2 experienciazinhas com alguém, dando aquela interagida, e você vê que ela é uma pessoa que não tá feliz, ela não tá conseguindo, ela dá o prazer pra galera, mas ela mesmo não tá sentindo muito não. E nisso ela fica por uma busca ali naquele hotel, e inicialmente isso é até legal, o lance é que chega um ponto e fica muito nisso também, e o filme se perde um pouco, porque ela fica observando a conversa das pessoas, as pessoas flertando, as pessoas interagindo em lugares ali escondidas no hotel, em que ela, como trabalhando ali pro negócio, ela deveria ir lá e impedir, mas não, ela assiste ali porque ela quer, sei lá, sentir alguma coisa, o que quer que seja. E tem aquilo, né? O filme ele não disseca isso e tá tudo bem, tá? Em relação a, por exemplo, a Emanuele, claramente ela tem alguma coisa no passado dela traumático que ela, por isso, deve ser triste e tal. O filme não adentra isso, mas ele dá ali, ó, algumas gotículas pra gente ter essa noção. A mesma coisa vai acontecer com o personagem do Ken, feito pelo Will Sharp, que também é um cara que claramente tem coisas aí bem problemáticas do passado. Ça dépend de la personne qui se trouve derrière. E, meu amigo, em certo ponto é quase um filme de detetive, porque a Emanuele, em vários momentos, tentando descobrir quem que é o tal do Ken. Quem que é quem? Quem de quê? Né? Da onde que veio quem? Porque ele é um cara inusitado, o hotel é caríssimo, mas ele não dorme no hotel, então pra que ele paga o hotel? E aí ela fica caçando ele pelos corredores e tal, e não acha e não sei o quê. Até ela perguntar pra ele, né, ali diretamente quando ele tava tomando um cafezinho de boa, e aí, quem é tu, por que tu faz isso e tal? Ele fala, ó, eu sou engenheiro, trabalhei pra uma empresa braba e eu não gosto de dormir aqui, não me faz bem, sabe, esse luxo todo e coisa e tal, mas eu deixo eles pagarem pra mim porque é isso. Eles me valorizam assim, então vai pagar assim. Aí é que tá, quando eu falo que o texto do filme ele fica ali meio que boiando na superfície, ele até joga uns negocinhos que pode ser interessante, essa coisa meio existencial do cara e tal, da própria personagem da Emanuele, mas ele nunca vai muito a fundo. Quando ele começa a destrinchar isso, os personagens se levantam, vão embora e fica com cara de mistério por mais uns 15 minutos ali. Bem, conversa vai, conversa vem, ela segue obcecada pelo cara, tem uma hora que o quarto dele vazio, ela vai lá e tira umas fotos dela e toque DJ lá e tal. E rola um temporal e acaba a luz e ela tem que ajudar a gerente lá do hotel a administrar o negócio. Então essa hora é quase um jogo de simulador de gerente de hotel, pelo menos por uns, sei lá, uns 10, 15 minutos do filme. E depois de uma certa enrolação e algumas coisas ali meio que de tapa-buraco na narrativa também, a Emanuele ela decide sair do hotel, porque o Ken ele sai do hotel toda noite. Mesmo caindo um temporal, ele vai embora, todo misterioso. E a Emanuele fica meio assim de sair, só que ela não aguenta mais. Ela precisa saber pra onde que esse cara vai e tal. E ela segue o Ken até não segue ele, mas ela pega um isqueiro que tem uma informação de um lugar, que provavelmente é onde o cara vai, e ela vai numa espécie de feira, de mercado lá em Hong Kong, sai perguntando pro pessoal e ninguém sabe onde é esse lugar, é um lugar super misterioso. E depois de um certo tempo, claro, ela descobre onde é o diabo desse lugar, é um lugar meio secreto, que é uma parada ali onde o pessoal joga carta, baralho e tal, e ele tá ali. Você fica pensando, pô, agora vai rolar um bacanal aí nesse lugar. Não, tem um monte de velho, um monte de gente, nada contra o pessoal falando que me acha meio etarista, que, gente, é pura brincadeira.
Vou reduzir essas brincadeiras para vocês não ficarem chateados. Eu amo vocês, eu sei que vocês também têm uma grande vida. Os 80, 70 de hoje são os novos 50, 40 de ontem, né? Mas o pessoal tá só jogando baralho, eles não querem saber da baladação. E os dois saem dali, tem uns momentinhos dele, o Ken abre um pouquinho mais o coração dele e fala, não, tem 3 anos que eu não interajo com ninguém. Né, aconteceu alguma coisa muito séria na vida desse rapaz, né? Ela até pergunta, você é impotente? Ele fala, não, eu só sou triste mesmo. Dans quelques heures. D'ici là. Emanuele revela pra ele que ela meio que se demitiu, ela aprovou lá, amargou a gerente, que tinha um monte de coisa irregular e errada lá no hotel, mas ela meio que dane-se e aprovou a mulher lá pro chefe dela, e aquilo ia resultar na demissão dela, mas ela não tava nem aí, ela queria ser feliz, ela queria ser livre. Os dois vão pra um barzinho, chega um rapaz lá de Hong Kong, né, todo interessado na Emanuele, e aí o Ken fica conversando com ele, ela pergunta o que foi, ele fala assim, ó, o rapaz quer taranã. Aí, só que como o Ken não quer nada ali com ela pergunta, mas e aí, tá tudo bem? Ele fala, vamos, e ela fala, só se você for com a gente. E aí a última cena desse Emanuele, dessa nova versão, basicamente interessante, tá? Mas enfim, ao mesmo tempo é um pouco engraçado e ao mesmo tempo também é um pouco triste, tá? Porque ela fica com esse rapaz, rola ali o rally rola com esse outro rapaz, e o Ken, ele só fica de voyeur ali, assistindo e traduzindo, porque ele fala a língua do rapaz e fala a língua dela. Inclusive, 90% desse filme é falado em inglês, apesar do filme ser francês, tá? Só uma observação. E aí ele fala, não sei o que, mamilo. Aí ele fala, quando mamilo, né? E, enfim, é porque eu realmente não sei, tá? Então eu tô improvisando aqui. Mas assim, aquela experiência diferentona, aquele momento ali que um tava olhando e traduzindo e o outro tava lá fazendo a ativa dela, não sei o que, aquilo finalmente trouxe prazer para Emanuele. E na primeira vez no filme, e na última cena do filme, ela realmente expressou esse prazer, porque até então não estava rolando. Ou então talvez porque ela se demitiu, porque ela odiava a vida dela ali, o trabalho dela, pode ser um conjunto de coisas, fim de Emanuele. Ah, Lucas, então quer dizer que eu posso chamar toda a família? Calma, também não é assim, como eu disse, tem um ou outro momento mais quentinho, mas, como eu disse, existe muito uma ausência dessa... Porque assim, querendo ou não, você tá falando, Lucas, você tá muito safadão. Não, meu amigo, pera, relaxa. A gente tá falando de uma franquia que explora esse assunto, que explora essas temáticas, essa vertente, e eu acho que o filme ele fica muito recuado nisso, ele, né, até pro material fonte mesmo, não só pro filme. Eu acho que, não sei, se houver uma continuação, vai ser uma nova franquia, talvez um pouco mais de tempero, de ousadia e de alma para essa história e personagens faça bem a ele. Tá unido aí a uma boa ambientação, uma boa direção, que é o que já teve aqui. Enfim, e você? O que você acha de Emanuele, dessa franquia? Né? Você assistiu muito Bandeirantes na sua adolescência? Deixa aqui também, você já assistiu esse filme? O que você achou dele? Fala aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal, e se torne membro do Refúgio Cult, todos esperando para lives exclusivas para os membros, para vídeos antecipados, tá? Para vídeos exclusivos que ninguém mais vê, só os membros, tá bonitinho lá, e tem um vindo novinho em folha já, então link na descrição. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.